Olá, voltamos e esse é o nosso quarto e último bloco, é o bloco de conteúdo jurídico, de orientação. E ainda há pouco tivemos a entrevista com o senhor Júlio Braz, foi muito interessante. Se você que perdeu esse bloco, você pode assistir também no YouTube, lá no meu canal, Alcione Montanha, tá bom? E na semana passada nós conversamos sobre união estável e suas diferenças com casamento. E eu separei aqui, só para a gente finalizar esse assunto, põe na tela, por favor, o meu computador. Olha só, separei essa notícia aqui, vocês podem reparar que ela é de 2021, do site conjur.com.br, que diz assim: TJ, Tribunal de Justiça de São Paulo, não reconhece a união estável entre Luísa Brunet e empresário. Você pode acessar essa notícia aí no Google, enfim, saber que eles conviveram durante 5 anos, aqui a notícia traz aproximadamente. Só que nessa decisão aqui, olha, está escrito: para o reconhecimento da união estável é indispensável que o relacionamento se revista de estabilidade, ou seja, que haja aparência de casamento, consistente em uma convivência pública, notória, duradoura, apresentando sinais evidentes e induvidosos, ou seja, você não tem dúvida do relacionamento familiar, notoriedade de afeições recíprocas e de uso comum do patrimônio. Vem para mim, olha só. Isso aqui aconteceu com uma pessoa pública, né, conhecida no Brasil e fora do Brasil. Então, muitas pessoas acham que não é assim, que basta ter um relacionamento duradouro, se apresentar como convivente e que isso já é suficiente. Então, eu trouxe essa notícia aqui para dar um choque em vocês, que já esqueceu desse fato aqui que foi divulgado em todos os jornais, que realmente não é tudo união estável. Tá? Então, se você quer conviver em união estável, é importante que você formalize para dar segurança para os dois. Inclusive, nessa situação aqui da Luísa Brunet, ela recorreu e teve uma outra decisão em dezembro de 2023 que manteve a negativa. Tá? Ela não conseguiu o reconhecimento da união estável com este empresário. E vamos falar agora sobre, no Momento Cartório Passo a Passo, aqui sobre conhecimentos jurídicos. O tema de hoje é regime de bens. Eu fiz uma brincadeira aqui no estúdio, uma enquete aqui dentro mesmo, ainda há pouco, e eu quero mostrar para vocês qual foi o resultado. O que as pessoas sabem sobre regime de bens. Roda para mim, pessoal. Pessoal, eu estou aqui nos estúdios do programa Cartório Passo a Passo. Eu vou fazer uma enquete aqui mesmo, aqui para os jornalistas, funcionários da TV. Quais são os regimes de bens que eles conhecem? Vamos ver o resultado? Marcele, você é assessora de imprensa. Quais os tipos de regime de bens que você conhece? Regime total. Regime total. Mais algum? Parcial. Parcial. Então, tá bom. E sabe a diferença? Vou saber agora no cartório passo a passo. Ah, esperta. Beijo. Vou perguntar agora para os meus amigos aqui do interior das câmeras o que eles sabem sobre regime de bens. Vamos ver. Aqui, virando. Joilson, quais os regimes de bens que você conhece? Eu? Nenhum. Nenhum. Regime de bens não é... De casamento? É, regime de casamento. Tem Opa. total e parcial. E aquele, tem mais, não sei, eu acho. Não, mas tem, acho que são 3 ou 4, né? Eu só lembro do total e parcial. Parcial de bem. Total e parcial. Sabe a diferença? Total é tudo, né? Obviamente, né? E o parcial é quando separa. Não, parcial é quando é adquirido depois do casamento, depois que casa. Tudo que é adquirido depois do casamento é direito dos dois. Tudo que os dois têm antes do casamento é de cada um separadamente. Até onde eu entendo. Ah, olha aí. Ele tá estudando pra casar. Ele vai casar. Ele tá estudando. Você já é casado, né, Eu sou gente? casado. E aí, qual é o regime de bens do seu casamento? Acho que é parcial. Acho que é parcial. Acho que é parcial. Eu acho. Então tá bom. É isso, pessoal. Vamos agora para o cartório passo a passo para esclarecer quais são os regimes de bens que vigoram aqui no Brasil. Pessoal, vocês viram que confusão, quantas dúvidas, é muito comum isso. E aí foi até divertido aqui perceber, né, quanto que a gente sabe pouco sobre esses temas e que influenciam muito a nossa vida no dia a dia. Tá? Então, olha, eu peguei uma matéria, corta aqui por favor para a imagem do meu computador.
Essa matéria, vocês podem ver que saiu agora, dia 9/7, né, de 2024. E está no canal g1.globo.com. Casamento com comunhão total ou parcial. Veja como escolher o regime de bens antes do sim. Então, gente, é importante vocês conhecerem antes de dizer sim no casamento, porque isso vai repercutir em todo o casamento, tá bom? Essa matéria aqui, ela fala que no Brasil existem 4 tipos de regime de bens na hora do casamento, né? Só que ela não mencionou um. Na verdade, nós temos 5. Aqui não fala do regime da separação obrigatória de bens, tá? Então, se esse assunto te interessa, permanece aqui comigo, que eu aproveitei esse conteúdo aqui da matéria e preparei esse resuminho aqui para a gente conversar sobre esse tema. Esse regime da comunhão parcial de bens é o regime mais comum, é o mais escolhido pelos nubentes. Nubentes é um termo técnico para o casal, os noivos, vamos dizer assim, tá bom? E por que ele é o mais escolhido? Porque ele é o mais barato. Infelizmente, muitos casais se deixam levar pelo valor na hora de fazer essa escolha tão importante. Por que ele é mais barato? Porque ele é o regime oficial, que está expresso lá no Código Civil, e não há necessidade de uma escritura pública de pacto antinupcial. Então, por isso, você não tem que pagar uma escritura, então ele é mais barato. Mas a diferença é de 200 e poucos reais. Essa escritura é sem valor declarado, então ela é bem em conta, é o mais barato. E nesse regime da comunhão parcial, é o que as pessoas têm uma noção que vai compartilhar tudo que for adquirido na constância do casamento, tá? Essa é a informação que mais predomina. Traz para mim aqui, por favor, na tela. Então, olha só que tem algumas diferenças que as pessoas não se atentam. Por exemplo, em caso de divórcio, os bens adquiridos durante o casamento são divididos entre o casal. Já aqueles existentes antes do matrimônio permanecem com a posse original. O que é a posse original? Se eu já tenho uma casa antes do casamento e eu estou apenas me divorciando, essa casa continua minha. Ela é chamada de bem particular, tá? Ela não fica um bem comum, não mistura com o cônjuge, tá? Diferente, olha só. No caso, corta aqui por favor, em caso de morte, o último item aqui, em caso de morte de um dos cônjuges, o sobrevivente herda metade dos bens adquiridos durante o casamento e também dos bens particulares. A outra metade é destinada aos herdeiros, direto do falecido. O que acontece? Se porventura o caso de dissolução desse matrimônio é porque um dos cônjuges faleceu, então vai ser partilhado todos os bens deste que faleceu. Então, os bens particulares e os bens comuns. Então, se você é casado neste regime, você vai ser meiro daquilo que você construiu com seu cônjuge durante o casamento e pode ser herdeiro dos bens particulares em concorrência com os filhos, a gente chama de descendentes, tá bom? Isso a gente tem que apurar caso a caso, mas essa é a informação mais simples assim para você entender. Algumas pessoas não entendem essa diferença que eu vou falar agora. Mostra aqui, por favor. Recebimento de herança na comunhão parcial, o cônjuge não tem acesso ao que foi recebido por herança ou doação. Vem aqui. Não tem acesso. Aí você vai me perguntar, e eu escuto muito essa pergunta, mas ele recebeu durante o casamento, como que eu não tenho acesso? Então, o seu regime de bens, que é comunhão parcial, prevê isso. Herança não compartilha e bens doados também não, tá? Então, isso você tem que ficar atento na hora de escolher o seu regime de bens, porque às vezes, depois de casado, numa situação jurídica ali, é que vai descobrir que o regime escolhido não atende à necessidade do casal. Então, fica a dica aí, tá bom? Comunhão universal de bens. Este é um outro regime. Antigamente era ele que predominava, ele era o regime oficial, agora é o comunhão parcial. Neste aqui, as pessoas têm uma ideia um pouco mais... fica mais fácil até de entender, né? Porque ele fala comunhão universal de bens, total de bens. O que quer dizer? Que vai ser comum
todos os bens anteriores ao casamento e o que vier durante o casamento. E aqui também o que receber de herança, de doação, tudo comunica, exceto se tiver uma cláusula de incomunicabilidade. Esse nome grande aqui quer dizer que não vai comunicar. Então, se você quer fazer uma doação para o seu filho ou filha e não quer que seja exclusivo dele, então tem que botar uma cláusula de incomunicabilidade. Aí não vai com ninguém, tá? Não vai comunicar, vai ser só dele. Outra coisa aqui, em caso de morte, mostra aqui, ó, em caso de morte de um dos cônjuges, metade dos bens já são do sobrevivente. O que eu quero dizer de já são? Ele não é herdeiro. Quando eu digo isso para a pessoa, ela leva um choque, assim, ela fala, como assim eu não sou herdeiro? Eu sou casada no comunhão do regime da comunhão total. Então, lá você não é herdeiro, você é apenas meeiro. E por ser meeiro, metade já é seu. Isso tem uma vantagem, porque o que você está recebendo ali não é em caráter de herança, então não vai haver incidência do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão sobre Bens Recebidos por Herança, tá? O que mais? E a outra metade vai para os filhos, né, ou outros descendentes aqui. No caso de divórcio também, os bens adquiridos antes e durante o casamento serão divididos integralmente, tá? Então, esse é o regime. Para você escolher este regime, basta fazer uma escritura de pacto antinupcial antes do casamento, e aí este pacto vai entrar em vigor após a celebração do casamento. E aí você vai precisar levá-lo para registrar no registro de imóveis, é isso mesmo, no registro de imóveis, tá? Outro regime de bens, participação final nos aquestos. Esse aqui quase ninguém conhece, quase ninguém usa, eu nunca vi, da verdade, na prática, mas ele existe, tem a previsão lá no Código Civil, ele traz essa informação aqui que os bens adquiridos, né, tenham sido adquiridos pelo casal, são divididos, salvos os doados. Então, ele é uma mistura de regime da comunhão universal com o da parcial e torna isso até um pouco difícil de explicar para as pessoas. Então, não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque eu quero falar mais de outros regimes também. Eu me lembrei de um outro ponto aqui do regime da comunhão universal de bens, que é o seguinte, as pessoas se focam muito nos bens, nos direitos e esquecem dos deveres. O que eu quero dizer com os deveres? Se você está casado no regime da comunhão universal de bens ou no regime da comunhão parcial de bens, os dois, o casal, formam um patrimônio só, tá? O que quero dizer com isso? Se porventura um cônjuge contrair dívidas, o outro também será responsável. Ele também vai ter que pagar. E isso, muitas vezes, as pessoas não estão preparadas. Falam, não, mas quem contraiu essa dívida não fui eu, foi o meu marido, foi a minha mulher. E aí isso pode até levar à dissolução dessa união. E se essa dívida foi contraída em benefício do casal, os dois terão a obrigação de cumprir, né, de honrar os credores. Isso é muito importante, tá? Vamos para outro regime de bens. Regime de separação convencional de bens, separação total, que a gente chama também. É aquele onde não se comunica ao longo do casamento. Como assim não se comunica? O nome já fala, né? Separação total. Mas essa separação total é a convencional. O que eu quero dizer com convencional? Os dois escolhem, eles estão livres para escolher qualquer regime de bens, mas eles escolhem este regime, eles não querem misturar o patrimônio. Cada um tem liberdade para administrar, para comprar, para vender, para hipotecar, ele é livre para isso. E se um contrai dívidas, o outro não tem obrigação de pagar. Então, são dois patrimônios distintos, tá bom? Diferente, se houver divórcio, vem aqui na tela, por favor, do computador. Em caso de divórcio, cada cônjuge fica com os bens que já tinha ou que construiu durante a união. Em caso de morte, né, o cônjuge é considerado herdeiro e terá direito à parte dos bens em concorrência com os
com os herdeiros diretos, né, filhos e pais. Vem para mim. Como assim, no regime da separação obrigatória, aliás, obrigatória não, convencional, vai ser herdeiro? Não parece contraditório? Pois é. Mas a lei diz que em caso de sucessão, ou seja, de morte do cônjuge, o outro vai ser herdeiro nos bens particulares, principalmente aqui, né, os bens de antes do casamento. Então fica essa dica aí para você. Próximo regime. Regime de separação obrigatória de bens. Olha só, o Código Civil, se você não sabe, essa lei aqui, 10.406 de 2002, determina que o regime da separação obrigatória de bens no casamento se enquadra nessas hipóteses aqui. Quais são? Com causa suspensiva de casamento, como o divorciado, né, sem partilha de bens. O que eu quero dizer o divorciado sem partilha de bens? Se você casou, se divorciou, independente de qual regime de bens era, você está divorciado, então você pode se casar novamente. Só que, se não fez a partilha de bens com seu cônjuge anterior, a lei traz essa cláusula aqui que permite o casamento, porém não permite que você escolha o regime de bens. Isto também para evitar a confusão patrimonial. Então você pode casar, mas vai ser imposta essa restrição. Você vai casar no regime da separação obrigatória, tá? Outra situação, com mais de 70 anos de idade. Pode reparar que eu coloquei esse asterisco aqui, ó. Por que eu coloquei esse asterisco? Porque o STF decidiu recentemente sobre esse assunto. Deixa eu ver até se eu separei aqui. Ó, separei sim, bota aqui para mim. Supremo Tribunal Federal definiu que o regime obrigatório de separação de bens nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoas com mais de 70 anos pode ser alterado pela vontade das partes, tá? Então, por unanimidade, o plenário entendeu que manter a obrigatoriedade da separação de bens prevista no Código Civil desrespeita o direito de autodeterminação das pessoas idosas. O que significa isso? Essa decisão é uma decisão judicial, ela não é lei, mas está fazendo às vezes, né? Então, se você que tem mais de 70 anos quer se casar, você pode escolher o regime de bens. Até janeiro deste ano não poderia. Com essa decisão que teve essa repercussão toda, abriu-se esta possibilidade. Então você está livre para escolher o seu regime de bens. Faz todo sentido, não é mesmo? Pessoas com 70 anos lúcidas, plenamente capazes, são tratadas como inválidas, restringindo, né? Ela tem que ter o direito, né? Que está garantido lá, inclusive, ó, na Constituição Federal, no artigo 3º, inciso 4. Outra cláusula, dependente de decisão judicial, como a adolescentes entre 16 e 18 anos, sem o consentimento de algum dos seus pais. Tomando uma aguinha aqui. Gente, a idade núbil, a idade que pode casar é a partir de 16 anos, certo? Pode casar, mas precisa de autorização dos pais ou autorização judicial. Então, se a pessoa vai se casar nesta faixa etária, ela não vai poder escolher o regime de bens também. Vai ser o da separação obrigatória, tá? O que mais? Ainda no regime da separação obrigatória, eu estou mencionando aqui essa súmula 377 do STF. Essa súmula aqui, na minha opinião, às vezes mais atrapalha do que ajuda, sinceramente, porque ela mistura, que fica como se fosse um regime da comunhão parcial, porque ela fala que os bens adquiridos onerosamente, com esforço comum durante o casamento, seria partilhado. Isso gera uma certa confusão, principalmente nas pessoas que não entendem a abrangência desse regime e da repercussão, acha que é totalmente separado o patrimônio e leva um susto no momento da dissolução. Tem que ficar muito atento, é interessante consultar um advogado para se orientar bem sobre isso. Aqui, coloquei esse tópico. Posso mudar o regime de bens depois do casamento? Sim, olha aqui para mim. É possível você mudar o seu regime de bens,
mas não é tão simples assim. Hoje em dia casar está muito fácil, divorciar também, mas a mudança no regime de bens é só judicial e precisa haver consenso. Se você e seu cônjuge concordam, tem um motivo para isso, não vai lesar credores, né, não vai prejudicar ninguém, então vocês podem peticionar juntos, né, e aí isso pode ser decidido favorável para vocês mudarem o regime de bens. Quando o juiz decidir, vocês vão pegar essa sentença e levar ao registro civil para fazer essa averbação da troca. Então, fica aí a informação de que é possível mudar, tá bom? Aqui coloquei que a decisão pode levar uns 30 dias, mas na verdade não tem como eu saber. Gente, o que vocês acharam? Gostaram? Foi importante? Obrigada. Essa informação acrescentou na sua vida? Eu espero que sim, que você tenha gostado. E que se você tiver alguma dúvida, vou trocar aqui de câmera, abre para mim na geral. Se você tiver alguma dúvida, quiser mandar para a gente, nosso WhatsApp exclusivo para as perguntas, para as sugestões do programa, é o 9960-9904, tá? Para perguntas é nesse aqui, 9960-9904. Você pode enviar o seu comentário lá. Se você quiser, pode mandar uma mensagem de vídeo ou um áudio, tá? Que se você autorizar, a gente coloca no ar também. É isso, acabou, foi muito rápido, passou muito rápido para mim esse programa, foi muito divertido a parte da enquete, muito agradável a entrevista, gostei bastante esses conteúdos sobre os tipos de cartórios que existem, eu espero que tenha acrescentado algo na sua vida. E se você que não conseguiu assistir na TV, saiba que isso estará disponível também no YouTube, no meu canal, Alcione Montani. Você pode procurar lá que você vai encontrar também, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais algum recadinho. Bom, eu espero você na semana que vem. Eu volto com muito mais informação de utilidade pública para você e para sua família, tá bom? Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau!